Nós vamos conversar com o advogado, na verdade, o doutor Yuri Chaves, que já se encontra aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, viu, doutor? Bom dia, obrigado, bom dia. Nós vamos estar falando aqui, na verdade, de uma lei, né, que prevê pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Mas calma aí, você precisa entender melhor o que é o feminicídio e como essa lei realmente vai acontecer e para quem. Quem vai poder estar dentro dessa lei. Então, você que está assistindo o nosso programa, fique ligado, porque Direitos e Deveres começa agora. Bom, foi sancionada a lei que prevê pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Órfãos menores de 18 anos terão direito a receber um salário mínimo. Isso é verdade ou não? Isso que nós vamos saber agora com o doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos tentar mostrar para quem está em casa, primeiro, o que é o feminicídio e como essa lei entra. E quando a gente fala dos menores, quando a gente fala das situações, o que o cidadão, a cidadã que está em casa precisa entender. Porque com essa história de feminicídio, né, com que nós temos vivido, às vezes as pessoas não se informam tanto e saem aí falando o que pensam, o que acham. E é nesse momento que a gente tem esse quadro para que vocês possam nos ajudar. Bom dia a todos. O feminicídio é um crime que o cunho dele é você ser uma mulher. Sim. Marido, um homem que comete um crime contra a mulher. Então, por isso que foi sancionada essa lei, a Lei 14.717, agora dia 31, em que dá direito a filhos menores de 18 anos que podem fazer esse requerimento para receber essa pensão especial. Fazer esse requerimento, o governo ainda não deixou claro como é que vai ser feito. Ainda existe uma conversa entre o Ministério da Mulher, a Casa Civil, e que vai elaborar ainda esse requerimento. Mas o feminicídio é um crime voltado para o cunho feminino, o homem que mata por algum motivo, de diversos casos, a mulher. Pronto. E aí a gente precisa entender melhor como é que essa lei vai funcionar, quem vai ter direito. E aí quando a gente fala até 18 anos de idade? Exatamente, até 18 anos. É importante a gente mostrar para quem está em casa como vai funcionar, porque a lei diz até 18 anos. Já tem muita gente divulgando. Não, vai até a faculdade. A gente precisa entender algumas coisas, porque é uma pensão diferente das demais pensões. Exatamente. É uma pensão diferente das demais situações. A gente precisa passar essa informação, porque as pessoas passam, depois que todo mundo virou comunicador, essa é a verdade, é tanta informação desencontrada que a gente precisa defender, através da comunicação, o que é ético e o que não é ético, o que se deve e o que não se deve falar, seja na TV, seja nas redes sociais ou publicado por aí. Porque isso foi uma onda que veio na vida do ser humano, que as pessoas falam o que querem do jeito que querem e a gente precisa ajudar quem está do outro lado precisando dessa informação certa, precisa. Sim. Existem 3 requisitos para você fazer esse requerimento. O primeiro, existir o feminicídio, ponto. O segundo, ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. Então, não é qualquer família que pode ter esse requerimento. Você tem que ter, por pessoa, 1/4 do salário mínimo. Então, R$330 por pessoa na família. E o terceiro requisito é ser menor de idade. Você depois, por exemplo, um caso, o pai mata a mãe e deixou 2 filhos. Não é uma pensão para cada. Essa pensão ela é dividida 50-50 para cada um, tá? E aí, se um dos filhos ele atingiu a maioridade, pois essa pensão que era 2 fica só para o menor, tá? E aí vem aquela questão também processual. Os feminicídios que ocorreram antes da lei, essas pessoas têm direito de fazer o pedido. Não é retroativo, elas não vão receber pelo tempo que passou, mas elas podem fazer esse requerimento sim. Se agora, daqui para frente, os processos de feminicídio, durante o curso processual, se for explícito que houve já o feminicídio antes de um trânsito em julgado, antes do juiz decidir, você já pode fazer esse requerimento. Só que, no final do processo, se o juiz vê que não houve um feminicídio,
foi uma morte por qualquer outro motivo, a não ser feminicídio, essa pensão ela é cortada. Agora, os direitos, os retroativos não, o dinheiro que você ganhou enquanto a pensão estava ativa, você não precisa devolver, só se for comprovado uma má-fé, em que você fez esse pedido para a pensão, sabendo que não houve um feminicídio, mas mesmo assim você quis ganhar um valor. Doutor, digamos que a pessoa tenha passado por feminicídio e ficou nesta família um irmão adulto e um jovem adolescente. Nesse caso, esse irmão vai poder fazer parte dessa pensão para ajudar na criação desse irmãozinho? Também vai depender do salário dele, das condições dele também? Não, o menor recebe a pensão. Sim. E o mais velho, ele vai poder administrar. Então, por exemplo, a lei ela deixa muito específico, se, por exemplo, um pai mata a mãe, mas mesmo assim ele tem o controle, o poder familiar sobre os filhos, ele não vai poder administrar. Sim. Ele não vai poder receber pelos filhos, entendeu? Então ele só administra o irmão mais velho, no caso. Pronto. Aí no caso dessa criança ter ficado sozinha, digamos que os familiares, enfim, não vão ter condições de cuidar, muitas vezes a criança vai até para uma creche, né? Sim. Nesse caso, essa creche vai ter esse apoio também? Sim, sim. Mostrado, o grande ponto é mostrar que houve um feminicídio, e que essa pessoa tem direito, essa criança tem direito. Pronto. O que a gente precisa informar mais para quem está em casa ainda sobre essa lei? Primeiro, que o benefício ele não é cumulativo. Se você tem um benefício do INSS ou qualquer outro benefício, você tem que ter só um. Você não pode ter a pensão e o INSS, por exemplo. Esses 3 requisitos, esses 3 pontos que eu disse, tem que ter o feminicídio, você tem que ser menor de idade e tem que ter a renda per capita 1/4 do salário mínimo. Isso são os requisitos. E aquilo que eu falei no começo, o nosso governo ainda não deixou claro como vai ser feito esse requerimento. Então, por isso que a gente não tem mais detalhes. Então, acompanhar nas notícias, os noticiários por aí. O que seria interessante as pessoas ficarem atentas com determinadas divulgações que muitas vezes atrapalham a própria lei? O primeiro passo é, se você vê em algum noticiário, vê em alguma TV, claro que a gente tem aqui um momento específico, mas existem muitos detalhes, existem muitos pontos que às vezes mudam a diferença de cada caso. Então, pesquise, vá na internet, porque é um assunto fácil. Hoje em dia, nossos meios de comunicação, eles são muito fáceis. Vocês dão esse espaço para a gente fazer essa abertura. Então, antes de falar, antes de saber mais sobre, antes de divulgar mais sobre isso, pesquisar. Porque hoje em dia você dá um Google, você dá uma pesquisada, que tem todas essas informações. Então, antes de sobrecarregar o judiciário, antes de sobrecarregar um sistema para fazer esse requerimento, de tirar o dinheiro de muita gente que precisa, pesquise, será que eu tenho direito? Será que eu posso? Eu sou menor de idade. Teve um processo de feminicídio, minha mãe foi morta. Então, eu tenho direito. A renda per capita também tenho. Então, eu vou dar entrada. Porque isso faz com que o processo ele fique grande. Então, muita gente que precisa não recebe, muita gente que precisa recebe muito tempo depois. Por quê? Porque você não pesquisa, porque você não tem um conhecimento. Sim, e tem que ficar atento mesmo, doutor, porque as pessoas elas gostam muito de ler a manchete e elas não vão até o final da notícia. Exatamente. Isso me causa uma grande preocupação, porque é daí que saem os fake news da vida. Exatamente. Daí que as pessoas acabam divulgando algo que não é interessante ser divulgado, cria uma dúvida gigante, uma confusão ainda maior, e a gente precisa estar alertando as pessoas. E esse cuidado que a gente tem de estar sempre trazendo vocês da APAC para poder nos ajudar com a lei, quais são os direitos, quem tem essa obrigação ou não, é para não virar uma bagunça. Exatamente. Porque senão daqui a pouco todo mundo acha que tudo pode ser feito através da lei e não é bem assim. O nosso querido Alisson parece que tem uma pergunta para fazer, né, Alisson? Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Como ela fala, me chamo Alisson. Só uma dúvida. No caso, o marido ele mata a esposa e tem 2 crianças menores de idade, né? Primeiro, quem pode requerer esse benefício para essas crianças? E segundo, dependendo do quadro financeiro de algum parente, se mesmo com o feminicídio sendo executado, se essas crianças ela também têm direito a esse benefício?
A primeiro momento, por exemplo, nesse teu caso, nesse exemplo que você deu, geralmente os avós, os tios, só que, claro, tem que comprovar que essa criança está realmente no âmbito familiar dos avós, dos tios, que eles têm a preocupação de cuidar. Elas vão receber esse benefício, como eu lhe disse, usando esses três benefícios. Então, mora com a avó, ok. É menor de idade, ok. Mas saber se a renda dos avós, e aí vem a questão da... Mesmo a família, por exemplo, no seio da família que ocorreu o fato, elas tendo um estado de necessidade mais grave do que a família em si, os familiares em si? Sim, sim. A pensão, que eu acho que eu estava falando da questão cumulativa da pensão, exatamente. A criança não pode estar com nenhuma, por exemplo, um LOAS, um BPC, se for uma criança, um deficiente, ou algo do tipo. Então, se a criança já tem algo do tipo, se a família anteriormente já tinha algo do tipo, e essa criança entra com esse pedido, não pode ter nada, nenhuma pensão no nome da criança. Entendeu? Entendi. E é importante a gente falar sobre isso, porque de repente, assim, existe uma diferença muito grande de você ter sua família e de repente, infelizmente, acontece uma tragédia como essa e você passa a colocar uma nova vida dentro da sua casa, quando na verdade as suas condições eram para aquela família, né? E isso realmente chama atenção, porque nós sabemos como está a vida, as dificuldades. Quando você assume a responsabilidade gigante, a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, os outros avós, né, relacionados àquele homem, né, que cometeu feminicídio, muitas vezes também não tem condição de ajudar, ou até mesmo a própria pessoa que está com aquela criança, por mais que ele tenha um salário digno, mas aquele salário só dá para a família dele. Então, assim, são várias situações que vão ser analisadas a partir do momento que se tem realmente a certeza de que aconteceu aquilo, né? Exatamente. E é uma lei sancionada. Cada caso estudado. É uma lei sancionada semana passada. Então, são pontos... São muitos detalhes São muitos pontos em que o legislativo, em que a gente, na hora de fazer esse requerimento, a gente ainda não tem uma resposta concreta de como o governo vai agir. Em que caso ele vai dizer, isso aqui está errado, isso aqui a gente não vai deferir não. Mas outros casos que ele não, aqui pode. Então a gente está começando, tem o direito, existe a lei foi sancionada. E agora a gente vai ver o trâmite, como é que vai funcionar. Verdade. Inclusive isso se chama atenção para o seguinte, o importante é que não aconteça feminicídio. Exatamente. O importante é que a gente zele pela vida dos casais, é importante que a gente zele pela vida das nossas crianças e é importante que a gente saiba que um salário nunca vai substituir a qualidade e a vida que você tinha ao lado da pessoa que mais te amava, que é a realidade. Uma mãe faz tudo por um filho, até mais do que o necessário. Muitas vezes ela se limita, muitas vezes ela abre mão dos seus próprios desejos e vontades para viver exclusivamente pelo filho e faz por ele o que ninguém é capaz de fazer. Exatamente. Né? E aí é importante a gente deixar bem claro que a qualidade de vida de uma criança é ela ter os pais, é ela ter a mãe e ter aquela vida ao lado daquela pessoa que vai dar exemplo durante toda uma vida. Exatamente. Né? No Brasil, só no ano 2022, foram registrados 1.437 feminicídios. É um número muito alto que foram registrados. Então, o governo com essa lei é um modo de meio que tentar, não é solucionar, mas tentar amenizar, enfim, tem que ter políticas públicas voltadas para o feminicídio, mas de não deixar tão desamparado a criança, o menor que passou por essa... Que tinha uma vida diferente da qual ela está hoje. Né? Você tinha sua mãe, você tinha seu quartinho, você tinha sua casa, você tinha o carinho daquela mãe e de repente, da noite para o dia, você se vê muitas vezes na mão de pessoas que você não sabe nem se vai dar um mínimo da condição, que é a sobrevivência. Exatamente. Então, são muitos pontos em que a gente precisa ver. Sim. Por isso que foi promulgada, sancionada essa lei, em que ajuda na criação. Não é um salário mínimo, infelizmente, não é. É uma luzinha lá no fim. Exatamente. Do túnel, né? Então, é um modo reparativo para ajudar nas despesas médicas, no dia a dia. Não é algo, mas algo que pelo menos já temos um norte, já temos uma luz. Já é uma sensibilidade sobre o assunto, exatamente. né? Já é querer entender
que essa dor não vai ser resolvida com uma situação como essa, mas ela vai ser, de uma certa forma, ajudada. Exatamente, né? exatamente. A dar um começo de uma luz lá no fim do túnel. Existe uma discussão, a gente está discutindo, a gente está indo atrás disso. É um começo, né, doutor? Exatamente. Podemos dizer que é um começo para daí, então, se analisar vários pontos. Porque Exatamente. se a gente for colocar tudo de uma vez, para isso está sendo sancionada, porém, ela vai ser analisada em várias situações. Exatamente. Já é um começo. Já é um bom começo. Um bom começo. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. O que, na verdade, mais me chamou a atenção, sabe, meninos? Tanto aqui os nossos meninos daqui da TV, que trabalham diretamente comigo no Bom Dia, é porque a gente precisava entender um pouco mais e não deixar muito vago o que chega mostrando para que veio, mas toda uma informação que precisava desse esclarecimento. Sim, sim. Né? A gente sabe que o nosso programa não é só para o Piauí, mas é para o Brasil, é para o mundo. E as pessoas, elas têm preguiça de ler, essa é a verdade. Elas têm preguiça de se informar, elas têm preguiça de ir até o final da história. Elas preferem sair buscando a ajuda dos universitários. Exatamente. Né? E a gente sabe que a história não é bem essa. Você tem uma interpretação do que você lê, mas outra pessoa pode ter outra interpretação. E Exatamente. a gente precisa realmente debuiar, como diz o povo, senão as pessoas não entendem o que a gente está falando, Exatamente. né? Essa é a verdade. Exatamente. Hoje em dia está tudo tão dinâmico, as pessoas não param para ler, não param para... Geralmente sai param para divulgando o que quer. Exatamente. Ver só a manchete, que nem você falou no começo. Então, o nosso trabalho, o trabalho de vocês é abraçar essa ideia e divulgar da maneira correta. Inclusive, doutor, qualquer outra informação a respeito do assunto, Sim. vocês que sempre vêm trabalhando a cada terça-feira, esse apoio para nós também, nos traga a informação. Pode deixar, pode deixar. Se na semana que vem tiver mudado alguma coisa sobre esse quesito, avisa pra gente. Pode deixar, Tá deixar, bom? pode deixar. Direitos e deveres, gente, vai voltar na próxima semana, mas antes eu quero deixar o Instagram do doutor. Quem quiser entrar em contato, tem a PAC e tem também o Instagram do doutor, né, doutor? Exatamente, yurichaves.adv, YURI, olha, até errei o nome, chaves.adv. Doutor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, eu que agradeço. Direitos e deveres volta na próxima semana.